que Deus tem realizado em sua vida e as muitas bênçãos recebidas. Seu desejo é que você também viva essa experiência. Desenvolva sua própria experiência e aprenda a viver inteiramente nas mãos de Deus, demonstrando em cada instante que você é um mordomo fiel. Confiar em Deus e ser fiel faz a diferença na vida de Cleiton e pode fazer também na sua. Renda-se a Deus e deixe-o descortinar os planos que tem para a sua vida. Os planos de Deus são melhores que seus maiores sonhos. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Oremos. Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos ser fiéis nos dízimos e nas ofertas, ó Pai. Abençoe para que possamos seguir o exemplo do Cleiton e sermos liberais em nossas ofertas, em tudo que fizermos para Ti, ó Pai, que possamos fazer com liberalidade. Abençoe toda essa congregação, é o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Quantas crianças hoje Tudo bem, crianças? Tudo bem? Quantas crianças? Tudo bem? Tudo. Você viu quantas crianças tem na igreja de manhã cedo? É. Ah, sim. Tudo. Então tá bom. Tudo bem? Então tá bom. Hoje nós vamos contar uma história sobre Ricardinho. Qual o seu nome? Ah, então é dele. Tem a história dele. Não, essa não é sua não. É outro Ricardo.
E Ricardinho, ele era um menino muito trabalhador, muito trabalhador. E o que ele fazia? Ele morava numa casa muito humilde com seu papai e sua mamãe. E Ricardinho, um dia, o seu vizinho pediu para ele trabalhar para ele, que ele ia dar um bom dinheiro para ele, para cuidar da casa dele, para arrumar umas coisas que precisava. E Ricardinho foi lá de bom grado ajudar o seu João a arrumar a casa. Quando ele terminou o trabalho, o seu João deu um bom dinheiro para ele. Deu R$ 500 para ele. Muito dinheiro, não é? Não é muito dinheiro? É pouco ou muito? Muito dinheiro. E ele chegou na casa dele contente, falou para a mãe e para o papai, olha, para a mamãe, o papai estava trabalhando. Olha, ganhei R$ 500 do seu João, só porque eu ajudei ele a arrumar a casa dele, arrumar umas coisas na casa dele. E agora eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar uma bola que eu tanto quero. É uma bola muito cara, uma bola oficial que eu tanto quero. Não é propaganda não, tá? É uma bola oficial que eu tanto quero, né? E eu vou lá comprar. Ela custa o dinheiro, praticamente o dinheiro que eu ganhei. Aí a mamãe olhou para ele, olhou para aquele dinheiro e falou assim, olha, Ricardinho, você sabe que nós somos muito pobres, não sabe? Você sabe que agora precisa comprar os seus livros da escola. Por que você não pega esse dinheiro e compra os seus livros da escola para você continuar os seus estudos? Sabe o que o Ricardinho fez? Imagina, você acha que eu vou gastar o meu dinheiro comprando livros? Não, não vou fazer isso. Eu vou pegar o dinheiro e vou comprar a minha bola. Aí a mãe falou assim, tudo bem. Ele saiu pela porta e foi embora. Quando ele voltou com a sua bola. Com a sua bola bonita, que ele tanto queria, oficial, cara, bem cara, né? Ele voltou com a bola dele. Aí, mostrou para a mamãe, ai, que bonita, né? E ele foi jogar a bola com ele. Papai chegando do serviço, mostrou a bola nova, e ele foi lá brincar com a bola com o papai. Papai entrou, não falou nada, não conversou nada, só falou que era bonita a bola. No outro dia, quando ele estava saindo para a escola, o papai já tinha ido trabalhar, saindo para a escola, a mamãe deu um envelope para ele com dinheiro. Falou, olha, Ricardinho, pega esse dinheiro, esse envelope com esse dinheiro, vai lá e compra os seus livros. Aí Ricardinho falou assim, mas mamãe, onde arranjaram esse dinheiro para eu comprar meus livros? Você falou que o papai não tinha o dinheiro para comprar? Aí sabe o que a mamãe falou? Falou assim para ele, olha, o papai estava juntando esse dinheiro para comprar um casaco novo, porque aqui faz muito frio, o casaco do papai estava todo já com uns buraquinhos. Mas ele pegou esse dinheiro e falou assim, não, é melhor que meu filho continue estudando, e deu o dinheiro para ele comprar os livros. Ricardinho pegou o envelope, saiu, foi embora. Mas quando chegou no portão, ele abriu o envelope e viu que tinha, sabe quanto no envelope? R$ 500. É o mesmo dinheiro que ele tinha comprado a bola. E isso deu o quê? Uma dor no seu coração. Ele ficou muito chateado com isso. Aí ele voltou e falou para a mamãe, mamãe, eu fiz muito mal, não fiz? A mãe falou, você fez. Né? E ele compreendeu naquele momento que ele deveria não ser o quê? Egoísta, né? E obedecer também. São as duas lições que ele aprendeu a partir daquele momento. E ele falou assim, mãe, quando o seu João me chamar, eu vou lá agora trabalhar para conseguir o dinheiro para comprar o casaco do papai. Nessa lição, nós aprendemos que nós temos que ser o quê? Também, e mais uma coisa, nós não podemos ser Fala alto, Ricardinho. Egoísta. Isso, muito bem. E como não é egoísmo, eu não posso dividir a bola no meio, senão meu filho me divide no meio, né? Mas eu trouxe umas bolinhas para vocês. Quem que é a bolinha do Ricardinho? Nossa, que ânimo. É de manhã cedo, né? Ok. Mais uma, pode dar mais uma. Ok, ó. E tem aqui o rapazinho jogando a bola para vocês. Agora eu vou pedir pro... Ok. Pode... Então, mais uma. Tá vendo? Eu estou dividindo as bolas com vocês, tá vendo? Mais uma, isso. Agora vamos pedir pro Ricardinho
fazer oração. Querido Jesus, muito obrigado pela bênção dessas lindas crianças que vieram com o papai e a mamãe para o início do culto divino, e que a historinha que eles ouviram agora possa ser muito útil quando eles forem tomar decisões em suas vidas. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado, que Deus a todos abençoe. Hoje nós estamos no primeiro culto de uma nova estrutura na igreja que foi votado na semana passada. Para os amigos que não estiveram aqui, nós vamos dar uma rápida explicação. Durante um mês, nós estivemos realizando na igreja 2 cultos. Um às 9 horas, terminando às 10h20, escola sabatina, terminando às 11h30, e um segundo culto começando 20 para meio-dia, 15 para meio-dia. Após esse um mês, nós fizemos uma pesquisa com a igreja sábado passado. Esta pesquisa, nós levamos a proposta para a comissão da igreja no domingo às 7 horas da noite, e voltamos com a proposta da comissão no domingo à noite, como havíamos combinado com a igreja, que faríamos a votação. E a igreja, então, propôs que nós tenhamos o primeiro culto às 9 horas, a escola sabatina a seguir, sem o segundo culto. Foi essa a proposta que a igreja fez e votou no domingo passado. Portanto, hoje é o primeiro sábado que estamos realizando o culto às 9 horas, a escola sabatina às 10h30, 10h20, 10h30, e terminada a escola sabatina, nós não teremos o segundo culto. Como nós trabalhamos na igreja com um processo democrático, e a maioria propôs dessa forma, nós vamos precisar, no transcurso dos sábados, fazer alguns ajustes. A saber, a liturgia do culto divino precisa ser mudada, ou nós vamos desenvolver um hábito de pontualidade. Há 2 fatores importantes que nós devemos abordar nesse momento com a igreja, por ser o primeiro sábado. Dentro da minha escala, eu estaria agora na Vila Inhocuné, que é o momento que eu tenho que estar lá. Mas como o culto vem no horário normal, eu vim nesse momento para falar com a igreja. O culto começando às 9 horas, nós vamos ter adoração infantil logo no começo. E nós vimos que no começo apenas 3 crianças estavam aqui, sendo que quando o culto é no horário normal que nós tínhamos por costume, nós enchíamos aqui à frente com quase 30 crianças. Então vai depender de 2 fatores. Ou nós mudamos a liturgia do culto e fazemos a adoração infantil depois do hino inicial, e as ofertas também depois do hino inicial, porque no início, às 9 horas, nós não temos ainda 1/3 da igreja presentes. Ou nós mudamos a liturgia, ou comparecemos pontualmente às 9 horas. Então, nós vamos esperar uns 2, 3 sábados para ver o que os irmãos acham melhor, chegar às 9 horas ou mudarmos a liturgia do culto. Isso também depende da igreja. Está ligado a um consenso que nós podemos ter. E diante dessas mudanças, nós precisamos reforçar alguns departamentos. E para isso, nós estamos trazendo o Silas, que ele é estudante de teologia, e o Silas vai estar fazendo o estágio dele de teologia aqui na igreja conosco. Então, todos os fins de semana, o Silas vai estar conosco. Ele é noivo da Carol, que está ali filmando. Pode continuar filmando, fica em pé, Carol. Ali está a Carol. E eu vou fazer o casamento deles no dia 11/11 de 2011. E o Silas é um amigo muito querido. Ele é filho do Carlinhos e da irmã Dulce, que eram os meus braços,
os dois lá na igreja de Jardim Colorado. O pai dele era meu primeiro ancião e a mãe dele era tesoureira. Um casal extraordinário. Então, Silas tem uma formação de igreja muito importante. Grande líder de desbravadores, canta muito, a Carol que o diga. E por que vocês riram? É dúbio, né? Cantar, mas é mais ou menos isso. E também Deus tem usado para transmitir a palavra. E o Silas está acompanhado nesta manhã com o Ricardo, que é o nosso diretor de mordomia, com o Alex, que é o nosso primeiro diácono, e com a Elaine, que é desbravador e também ajuda nos adolescentes. E eu que vos falo, vosso servo. Que Deus a todos abençoe e que tenhamos um feliz sábado. Bom sábado. Para iniciarmos o nosso culto, cantaremos o hino 486. Nesse momento da oração intercessória, nós queremos primeiramente agradecer a Deus pela bênção em nome da irmã Laís, recebidas essas bênçãos, e ela em gratidão traz essas lindas flores à igreja, e todos aqueles que têm uma gratidão e querem expressá-la através das flores, podem procurar o nosso diaconato para fazerem essa oferta a Deus. E nesse momento da oração intercessória nós temos dois pedidos. O primeiro deles é por Fernando Matias, que está com tumor na cabeça e vai passar por uma cirurgia. Todos os tumores de cérebro são muito delicados. Nós vamos orar por Fernando Matias. Temos também um outro pedido, que é pela família da irmã Marilina. Sua sogra faleceu, a irmã Clarice, mãe do Gilberto Coloni, e foi enterrada na quinta-feira, não é? Na quinta-feira,
Então, a família está triste, porém esperançosa. Vamos orar pela família enlutada e por todos aqueles que, nesse momento, ao cantarmos esse hino, têm em seu coração um pedido ou agradecimento para fazerem a Deus. Ao cantarmos, venham até o altar, para juntos orarmos e participarmos da bênção intercessória. Enquanto eu viver, enquanto eu respirar, Teu Santo Espírito vive em mim. Meu alimento e pão é a fé e a oração. A cada dia fala em mim. Tu és meu Deus e meu amigo. Eu quero, ó Pai, falar contigo. Reverentemente, vamos ajoelhar. Querido bom Deus, louvamos e engrandecemos o Teu santo nome pela bênção tão grandiosa, tão feliz em nosso coração de estarmos ajoelhados diante de Ti nesta manhã de sábado. Surge para a nossa vida mais um dia mundial da alegria. Porém, amigos e filhos Teus que estão vindo aqui à frente agora, têm lágrimas nos olhos. Estas lágrimas expressam a tristeza, a dor do coração, por perdas, por problemas que humanamente são insolúveis, pelo remorso do pecado, pela angústia da separação. Aqui estão filhos Teus que sofrem a dor do falecimento de um ente querido que tanta falta faz. Que esta família seja consolada com a esperança da volta de Jesus, e todos aqueles que choram tenham as suas lágrimas secadas pelo amor maravilhoso de um Deus e Pai que dá o conforto e a consolação. Muito obrigado, porque ao virmos a igreja, apresentamos diante de Ti as questões mais íntimas e particulares da nossa vida. Tu sabes os vícios que temos, as falhas, talvez pecados enraizados há tantos anos na vida. A força humana não existe para superar, porém, o amor de Deus é tão maravilhoso que mesmo e a despeito de pecadores como somos, ao virmos diante de Ti, Tu nos abraças, Tu nos aconchegas a Ti e nos dás a bênção do perdão e da restauração em Cristo Jesus. Louvado seja o Teu santo nome pela bênção do perdão. Louvado seja o Teu santo nome por sermos abraçados com amor. E acima de tudo, pela oportunidade que temos agora de ouvirmos a Tua palavra através do Teu servo Silas, que ele seja ungido pelo Espírito Santo de Deus para nos trazer uma mensagem vinda diretamente do trono do Pai. Pois são bênçãos, suplicamos agradecidos,
e as fazemos em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Som. Nós iremos continuar o nosso louvor a Deus e adoração, meditando no louvor que será oferecido a Deus através do quarteto Criação. Muitos vieram para ver aquele homem galileu. Não havia explicação para um carpinteiro ter tanto louvor da multidão. Tem nos olhos o poder de ler qualquer coração. Ele está unido ao Pai e fala de amor. Ele vem em nome do Senhor. Esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome.
desilusões, e a nossa vida se desfaz, mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz, crendo no nome do Senhor, o doce nome de Jesus. Poder e força produz, Ele traz a eterna paz, Ele é a eterna luz, a poder do nome de Jesus. A poder em teu nome, Jesus, a esperança em teu nome, Jesus, temos força em teu nome, Jesus, bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Teu nome será louvado para sempre, Criador, Redentor e Rei. Há poder em teu nome, Jesus, a esperança em teu nome, Jesus, temos força em teu nome, Jesus, bendito és tu, Jesus, bendito és tu, Jesus, bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor, tu és o Senhor. Bom sábado. É interessante porque nos cultos mais cedo nós costumamos estar um pouquinho mais calmos, relaxados, mas por um outro lado, um motivo interessante é porque a igreja está repleta. E eu tenho uma coisa a dizer a vocês: como a igreja de Vila Matilde é bonita. E o interessante é porque não faz muito tempo eu estive correndo por estes corredores. Eu me recordo como se fosse hoje, quando no ano de 1990 eu comecei a minha caminhada aqui no colégio de Vila Matilde e passei aí 8 anos da minha vida. E eu confesso a vocês que hoje eu acordei com um friozinho na barriga, viu? Porque pregar em uma igreja onde nós temos muitas pessoas formadoras de opinião é sempre uma grande responsabilidade. Muito obrigado ao quarteto. Nós temos a certeza que no nome de Jesus existe sempre poder. E eu tenho certeza que nesta manhã você veio aqui para ter um encontro verdadeiro com esse Jesus. Nesta manhã nós não vamos nos delongar muito. É uma honra para mim estar aqui hoje na igreja de Vila Matilde.
E é interessante porque a Vila Matilde começa, neste sábado, uma nova fase em sua vida. E eu fico feliz porque eu também começo uma nova fase em minha vida. O pastor Jonas, que teve que ir pregar na igreja em Oconhé, ele esqueceu de avisar, mas ele também é o meu mentor, né, no aspecto a me incentivar a ir ao teológico. E tem me dado muitos conselhos. Na época ele ainda era pastor da igreja de Vila Formosa, e eu tenho certeza que os conselhos serão muito bem aproveitados. Nesta manhã, o texto que nós vamos meditar, ele fala um pouquinho sobre ensinamentos. E eu gostaria que, para tanto, você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 16. Nós vamos nos ater na segunda parte do texto, mas não existe uma forma de nós compreendermos o texto bíblico se nós não analisarmos o contexto, e por isso nós vamos ler a introdução também. Mateus no capítulo 5, a partir do verso 1, e antes de nós lermos a palavra de Deus, feche os seus olhos. Santo e eterno Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós estamos aqui nesta manhã porque nós cremos que no teu nome existe poder. Neste momento, Pai, ao abrirmos a tua palavra, nós queremos receber este poder e com este poder ter as nossas vidas transformadas. Por favor, Senhor, que não venha falar este pobre servo, mas que o teu Espírito possa falar aos nossos corações e que ao meditar em teus ensinamentos, nós possamos sair daqui com um espírito de modificar o nosso viver. Fica conosco. É isso que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Mateus capítulo 5, do verso 1 em diante, e diz o seguinte: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Agora atente ao verso 13 ao 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Eu costumo dizer nas igrejas por onde eu passo que eu não sou um pregador. E enquanto eu desenvolver a minha homilética, você vai ver que isso realmente é uma verdade. Mas a verdade é que eu me julgo uma pessoa que gosta de pensar e através das perguntas eu consigo encontrar respostas para compreender um pouquinho mais sobre Deus. Nesta manhã eu gostaria que você refletisse sobre algumas perguntas que aqui serão feitas. E dependendo da resposta que você encontrar,
Isso dirá a você a maneira como você enxerga Deus e como você se relaciona com Ele. A pergunta que eu gostaria de fazer a vocês nesta manhã é: com quem você se parece? Quem você copia? Com quem você se assemelha? A verdade é que nós vivemos em um mundo em que a maior necessidade dos seres humanos é serem aceitos. A primeira necessidade do ser humano é ser aceito em meio ao ambiente que ele vive. E nessa busca por aceitação, nós costumamos tomar decisões e essas decisões vão fazendo a nossa personalidade, o nosso modo de viver, aquilo que nós chamamos e conhecemos como estilo de vida. Dependendo do estilo de vida que nós resolvemos seguir, isso dirá quem nós somos e a quem nós servimos. Mas é interessante porque quando nós paramos para tomar as nossas decisões e quando nós vamos seguindo o curso de nossas vidas, mediante estas decisões, 3 coisas básicas acontecem com cada um de nós. Quando nós resolvemos imitar e seguir alguma tendência, a primeira coisa que acontece é que o nosso alvo de imitação, isso começa a dominar a nossa vida. Nós perdemos o controle das nossas vontades e dos nossos desejos. A partir do momento então que nós temos a nossa vida dominada por isso, nós temos então automaticamente a nossa vida transformada. Nós começamos a falar conforme o estilo de vida que nós resolvemos seguir. Nós começamos a nos vestir baseado naquele estilo. E finalmente, depois de termos a nossa vida dominada e transformada, nós iremos morrer por aquilo que nós resolvemos seguir. A pergunta que eu gostaria de fazer você agora é: se Jesus demorar um pouquinho mais para voltar, pelo que você irá viver? Nós não temos a data do retorno de Cristo Jesus. E se Cristo demorar um pouquinho mais para voltar, pelo que você vai viver? Qual estilo de vida você irá seguir? Saiba que pelo que você resolver viver, isso também será pelo que você irá morrer. Eu me impressiono muito com a forma como Cristo Jesus se relacionava com as pessoas. E é interessante porque o texto dessa manhã ele é propício para que nós, como uma igreja onde nós temos uma escola, possamos refletir na maneira como nós nos relacionamos com os nossos alunos. E eu creio que muitos mestres do século 21 gostariam de ter as técnicas e as didáticas que Cristo utilizava ao ensinar as pessoas. Cristo pegava coisas simples do cotidiano e fazia aplicações e as pessoas compreendiam. E quando praticavam aquelas ações, elas tinham as suas vidas transformadas. A primeira parte do capítulo 5 de Mateus, Jesus começa ali, quem sabe, o seu mais importante discurso, quando ele começa o Sermão da Montanha, onde Cristo Jesus, ele fala coisas que eram pertinentes ao dia a dia dos judeus, mas ele não apenas lhes conta, ele reinterpreta e amplia o conhecimento daquelas pessoas. E na primeira parte de Mateus, no capítulo 5, Jesus vem listando as características das pessoas que são consideradas cidadãos celestiais. Talvez você já tenha se perguntado como são as pessoas que estarão nos céus. Se você tem dúvida, eu até aconselharia que você marcasse aí na sua Bíblia quais são essas características. E a Bíblia diz o seguinte: aqueles que são considerados cidadãos celestiais, eles são humildes, sensíveis, mansos, justos, misericordiosos, limpos de coração, pacificadores e, finalmente,
por terem estas características, serão perseguidos. Cristo Jesus mostra como as pessoas que desejam estar no céu, como elas devem ser. Mas mais do que isso, Cristo Jesus, no primeiro momento, ele dá características do seu próprio caráter e mostra àquelas pessoas também o verdadeiro caráter de Deus, o Pai. E depois de mostrar essa lista de características, você pode ter aí um checklist para fazer a sua avaliação, aonde você precisa melhorar, onde você precisa reforçar, que ponto você ainda não atingiu. A verdade é que se nós queremos estar nos céus um dia, nós devemos refletir Cristo Jesus através da nossa vida. E Jesus então ele entra na parte em que nós vamos refletir nesta manhã. E Jesus ele utiliza duas metáforas que atingem diretamente o coração das pessoas que ali estão. E Jesus diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. É interessante porque no contexto de Cristo Jesus, o sal e a luz eram coisas muito importantes. Existia um ditado antigo que os romanos diziam o seguinte: não existe nada de mais importante na vida de um homem do que o sal e o sol. Exatamente, o sal e a luz. O sal era algo muito importante, inclusive em aspectos financeiros. Por diversas vezes os soldados romanos recebiam o seu pagamento em forma de sacos de sal. E daí nós temos então a origem da palavra salário. Os gregos tinham no sal um aspecto da divindade, trazia pureza. E Jesus, quando profere que os cristãos são o sal da terra e a luz do mundo, Jesus atinge diretamente o coração das pessoas que ali estão. Mas nesta manhã eu gostaria que você refletisse o que Cristo Jesus quer dizer quando Ele nos chama de sal e luz. Quando nós paramos para pensar no sal, na função do sal, e para tentar compreender o que o cristão é sendo sal, nós primeiro devemos pensar na função do sal e a influência que ele exerce sobre o alimento. Imagine que você vai fazer um pão, então você pega a farinha, a água, o sal e o quê? O fermento. Você joga tudo dentro de uma bacia, mistura a farinha, a água, o fermento e depois você joga o sal. Uma vez misturado o sal em meio à massa, você consegue identificar o sal? Sim ou não? A primeira característica que nós conseguimos identificar é que o sal, ele se mistura em meio à massa. O cristão, como o sal da terra, ele deve estar inserido em meio à comunidade. Contrariando uma ideia da Idade Média, onde as pessoas achavam que o verdadeiro cristão, ele deveria estar afastado do mundo. O cristão, como sal, ele só consegue exercer a sua influência se ele estiver misturado em meio à massa, se ele se doar. Uma vez depois de misturado a massa, aí sim então o cristão ele pode exercer a sua influência. E se nós pararmos para pensar, nós poderíamos destacar muitas e muitas qualidades do sal na massa, mas eu gostaria de destacar apenas duas. A primeira é que nos dias de Jesus não existia meios de conservação dos alimentos. E uma vez que não existia estes meios de conservação, a função do sal era conter o estágio de putrefação dos alimentos. Se nós pararmos para pensar no cristão como sal da terra, nós conseguimos identificar
que o nosso objetivo é conter o avanço da maldade, da degradação causado pelo pecado. Finalmente, a última característica do sal é que o sal, em meio à massa, ele dá então o sabor. Você já comeu uma comida sem sal? Como chama? Uma comida sem sal. Como se soletra em Sossa? Ó. É mais difícil, né? Mas a verdade, queridos, é que somente inserido a massa, somente conseguindo conter o avanço do mal, é que o cristão consegue então dar o sabor à vida das pessoas. Quando as pessoas conseguem enxergar através de nossas vidas, porque quer nós queiramos ou não, aquilo que nós vivemos faz mais sentido do que aquilo que nós pregamos. Somente pela forma que nós vivemos é que as pessoas conseguem identificar através das nossas vidas se Cristo Jesus habita em nós ou não. Quando nós contemos o avanço do pecado através das nossas atitudes, através do nosso estilo de vida, nós despertamos o interesse das outras pessoas. E quando nós fazemos isso, nós estamos dando o sabor. Mais do que isso, Cristo Jesus diz que o cristão, como sal da terra, ele tem a função de refrear o poder da maldade que existe do lado de fora. Como tem sido a sua vida no meio em que você vive? Será que você tem conseguido, através das suas atitudes, através da sua forma de viver, refrear o poder do pecado no mundo lá fora? Será que quando você chega em meio a uma roda, no seu trabalho, na sua faculdade, as pessoas conseguem enxergar na tua vida que existe sabor? A pior desgraça na vida de um ser humano é quando ele foi chamado para ser o sal e ele vai buscar no mundo os sabores que lá tem para oferecer. Sabe, queridos, eu posso dizer com muita propriedade que os sabores do mundo nunca irão preencher o vazio da alma. Quando Cristo Jesus nos chama a ser o sal da terra, Ele diz que nós devemos nos doar, devemos estar em meio à sociedade, devemos, através do nosso estilo de vida, conter a maldade e despertar o interesse, dando sabor à vida das pessoas. No segundo aspecto, Cristo Jesus diz que o cristão é a luz do mundo. E da mesma forma como nós conseguimos identificar o que o sal, a influência do sal, pare para pensar o que seria a luz do mundo. Nós estamos em época de vestibular. E nós temos aqui, eu tenho certeza, pessoas que estão se preparando para ingressar aí numa faculdade, uma nova carreira e seguir a sua vida. Segundo a física, o que seria a escuridão? Escuridão é o quê? A ausência de luz. Cristo Jesus está dizendo que o dever do cristão, como a luz do mundo, é espantar toda e qualquer treva da vida das pessoas. Certa vez eu ouvi um pastor dizer, e eu achei muito interessante, e ele disse o seguinte: o lugar onde o cristão deve brilhar não é dentro da igreja, porque ser cristão dentro da igreja é fácil. Mostrar a sua luz dentro da igreja é fácil. Mas você foi chamado para ser luz, para brilhar em meio às trevas. Cristo Jesus o chamou para brilhar em meio às trevas. E se nós pararmos para pensar que a luz tem a função de espantar toda e qualquer escuridão, nós podemos pensar também que a luz, ela serve para ser vista. A luz, ela só tem função na sua vida se ela for vista
pelas pessoas. Há poucos meses atrás eu estive em Salvador e eu tive a oportunidade de visitar o Farol da Barra. E eu gosto muito de história. E sentei ali, bem próximo do forte, e fiquei observando a Baía de Todos os Santos. E ali eu comecei a viajar no tempo e comecei a imaginar como aquele farol era importante na época de Brasil colonial ainda, quando as navegações vinham e encontravam naquele farol a direção para o porto seguro. O cristão, como a luz do mundo, ele deve ser um guia para as pessoas em meio à escuridão. Quando as pessoas olham que na sua vida existe luz, elas conseguem encontrar uma esperança, mesmo em meio às trevas. A última característica que nós podemos destacar da luz é que a luz, ela serve de advertência. Aqui na igreja de Vila Matilde nós temos um clube muito forte, Águia Pioneira. E eu tenho certeza que o clube, por diversas vezes, já fez as trilhas de Mogi Bertioga e outras mais nesse nosso Brasil afora. E quem já fez uma trilha de madrugada sabe como é difícil você fazer uma trilha sem lanterna. Como é difícil fazer uma trilha sem lanterna. Mas quando nós temos luz, nós conseguimos ver os perigos que existem em nosso caminho. Quando nós temos a luz de Cristo Jesus em nós, nós conseguimos advertir as pessoas que ainda estão em meio às trevas. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Sabe, queridos, na verdade, Cristo Jesus, ele diz lá no Evangelho de João, que ele é a luz do mundo. Se a sua luz não é um reflexo da luz de Cristo Jesus para as pessoas, isso significa que a sua luz talvez seja uma luz artificial. Mas quando a nossa luz é uma luz artificial, ela tem prazo de validade. A pilha acaba. E aquilo que nós pensamos que seja uma luz duradoura acaba fazendo com que nós estejamos novamente em meio às trevas. Será que Cristo Jesus poderia encaixar essas duas metáforas numa sequência diferente? Você já parou para pensar nisso? Será que Cristo poderia ter dito: olha, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra? Quando nós paramos para analisar em cada função, talvez, eu tenho certeza, que Cristo Jesus encaixou a sequência exata. Ser o sal da terra está envolvido com aquilo que nós vivemos e aquilo que nós praticamos. Ser a luz do mundo está implícito naquilo que nós ensinamos para as pessoas. Quase sempre quando nós invertemos esta ordem, queremos ser primeiro a luz, para depois sermos o sal da terra, o processo desanda. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de fazer um trabalho missionário ali no cemitério da Vila Formosa, no dia de finados. E quem já foi ali no cemitério da Vila Formosa no dia de finados, sabe que são muitas e muitas pessoas. Mas tinha uma irmã em particular que me chamava muito a atenção pelo seu jeito de ser. Quando ela ia entregar um folheto para as pessoas, ela não aceitava um não como resposta. Então a pessoa saía, ela enfiava o folheto no bolso, na sacola, no carrinho, aonde ela pudesse colocar o folheto, ela colocava. Já viu aquele tipo de cristão chato que quer primeiro passar a luz para depois dar sabor à vida das pessoas? Primeiro você tem que viver para depois então ensinar aquilo que transformou a sua vida.
Finalmente, Cristo Jesus, ele acaba o seu ensinamento, dando um alerta para todos aqueles que foram chamados a ser o sal e a luz do mundo. Se você foi chamado para ser sal, mas não consegue, através do seu modo de viver, dar sabor à vida das pessoas e conter o mal, você para nada mais presta senão lançado fora, ser pisado pelos homens. Se você foi chamado para ser luz, mas a sua luz não está sendo vista pelas pessoas, a sua luz é uma luz digna de ser apagada. Como tem sido o seu relacionamento no meio que você vive? A forma como você se relaciona com as pessoas, os seus ensinamentos, a luz que você passa a elas, diz quem você é, qual é o seu Senhor e qual será o resultado final do seu estilo de vida. Você está exercendo a sua função como sal? Você está exercendo a sua função como luz? O convite de Cristo Jesus para todos nós nesta manhã é que verdadeiramente nós possamos ser o sal da terra, com todas as características, dando sabor à vida das pessoas. Que nós possamos ser a luz do mundo, iluminando aquilo que Cristo Jesus fez por cada um de nós. Mas a verdade é que nós só conseguiremos fazer isso quando nós refletimos através da nossa vida a vida de Cristo Jesus. Somente quando nós conseguirmos ver em nossas vidas as características dos cidadãos celestiais, nós vamos conseguir cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou. Quer você nessa manhã fazer um novo compromisso com Deus, ser sal, esquecer os sabores do mundo, ser luz e viver uma vida digna diante de Deus e dos homens? Neste momento o quarteto irá cantar uma canção. E enquanto o quarteto canta, eu gostaria que você refletisse na forma como você tem vivido e o que você tem escolhido seguir. E se você acha que o seu compromisso com Deus deve ser restaurado, reestabelecido, se daqui para frente você quer viver uma vida ao lado do seu Salvador, imitar a Cristo Jesus e por fim morrer por Ele, que você possa se colocar de pé para que juntos nós possamos entregar os nossos corações a Cristo Jesus. Em caminhos mal andei, tão longe de Jesus. Sofrimento e dor passei, tudo se acabou. Decidi voltar ao lar,
ao amor do Pai. Em seus braços me acolheu, tornou-me um novo ser. Jesus transformou todo o meu viver. A paz que procurei, nele eu encontrei. Minha vida agora está em tuas mãos, Senhor. Cumpra em mim o teu querer, pra sempre vou te amar. Jesus transformou todo o meu viver. A paz que procurei, nele eu encontrei. Jesus transformou todo o meu viver. A paz que procurei, nele eu encontrei. Hoje sou feliz. Hoje sou feliz. Hoje sou feliz. Amém, Senhor. Somente quando nós encontramos Cristo Jesus, nós temos a oportunidade de sermos verdadeiramente felizes. Paulo, no livro de Colossenses, ele nos dá o segredo para que nós possamos viver essa vida a qual nós tanto almejamos e sonhamos. E ele diz o seguinte, em Colossenses, no capítulo 3: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, mas não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando nós nos esquecemos das coisas que aqui nós temos e paramos para pensar naquilo que Cristo Jesus tem a nos oferecer, a nossa vida ganha um novo sentido, um novo horizonte, uma nova realidade se abre diante dos nossos olhos. Que nesta manhã você possa retirar de Deus a força e o poder para viver essa nova vida juntamente com Ele. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, aqui está, Pai, uma pequena parte do Teu povo. E neste momento, Senhor, nós entregamos de forma individual e coletiva os nossos corações e as nossas vidas em Tuas mãos. Sabemos que muitas vezes nós somos indignos e pecadores e não cumprimos a função a qual o Senhor nos designou.
Mas nesta manhã, Pai, nós queremos reafirmar o nosso compromisso contigo e queremos sair pelo mundo afora para ser o sal e a luz. Derrama as tuas bênçãos sobre nós, Pai. Quebra o orgulho que existe em nós. Quebra as vontades que nós temos de permanecer durante muito tempo nesta terra. Que nós possamos viver a cada dia pensando nas coisas lá do alto. Fica conosco, continue com a nossa adoração. É isso